O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quantas vezes, prezados amigos, temos o hábito de ouvir na hora do Evangelho um episódio de grande destaque na vida de Jesus, sobretudo um milagre, etc. Hoje Jesus veste, digamos assim, o traje de um mestre, de um professor, que dá aula, que ensina e faz questão de transmitir aos seus alunos, que somos todos nós, também o padre que está falando, os seus ensinamentos. Ensinamentos práticos que nos convidam a viver fazendo tudo
para a glória de Deus, não para aparecer na frente dos homens. Já recebemos a recompensa, fala Jesus com uma palavra até meio forte: hipócritas. Ai de nós se usarmos a hipocrisia. Não seríamos pessoas verdadeiras, mas usaríamos uma máscara de falsidade ideológica que Deus detesta. Olha só, lendo este trecho do Evangelho, passava na minha cabeça alguns lances da vida do grande santo de hoje, Luís Gonzaga, filho de uma família, dizer riquíssima e dizer pouco. Até hoje, lá na Itália, na cidade de Castiglione delle Stiviere, está guardado em perfeitas condições o prédio, o palácio onde ele morava. E ele era o filho primogênito. E ele deixou a herança para o trono, digamos assim, como possuidor de tantos bens materiais, para se consagrar a Deus. Jesus fala aqui no Evangelho de hoje: quando você orar, tranca-te no teu quarto. Ninguém vê, mas Deus que nota tudo, Ele vai te recompensar. Sabe que este jovem se trancava no quarto do seu palácio e até se flagelava. E os empregados do prédio notavam várias vezes sangue que passava debaixo da porta. Jovem, ele sentiu a vocação de consagrar-se a Deus numa família religiosa que estava nascendo naqueles anos. Estamos no século XVI, um dos séculos mais difíceis até na história da Igreja, mas que Padre Eduardo sentiu-nos orgulhoso de dizer isso. Nasceram também grandes fundadores, entre os quais o fundador da sua ordem religiosa, Santo Inácio de Loyola, fundador da família dos jesuítas. E este jovem, Luís Gonzaga, sentiu-se atraído para a vida religiosa. E vejam só, minha gente, era devotíssimo da Eucaristia. Encontrava no seu encontro cotidiano com Jesus, cotidiano não, eu vou explicar melhor, a força para renovar a sua adesão. Na época de São Luís Gonzaga, era permitido para os fiéis receber a Santa Comunhão Eucarística uma vez por mês. Foi o diretor espiritual deste moço que abriu uma exceção, dando a possibilidade de receber a Eucaristia uma vez por semana. E exatamente na quinta-feira, gente, Luís Gonzaga dedicava 3 dias para se preparar para receber a comunhão e 4 dias para agradecer a Deus pela Santa Comunhão bem feita. Dizem, um fato comprovado pela história, que um dia ele entrou numa igreja, não era o dia dele receber a Santa Comunhão, mas permaneceu lá no fundo da igreja com uma, digamos assim, com uma santa inveja das pessoas que naquele dia podiam comungar. Ele não podia, não era o dia dele. O que é que aconteceu? Onde não chega a capacidade humana, chega o dedo de Deus. O padre naquela época celebrava em língua latina, de costa para o povo, com o altar ligado à parede. Quando o sacerdote virou com a hóstia nas mãos na hora da comunhão, o ardor de Luís Gonzaga, que estava lá na igreja,
foi até demais, tanto desejava receber, mesmo espiritualmente, a Jesus. E o que aconteceu? A hóstia sagrada se afastou dos dedos do padre e, numa altura de 2 metros, começou a andar devagar no corredor central da igreja, e o padre atrás da hóstia, os coroinhas também, e os ministros, e o povo que ficou encantado para ver onde é que ia parar esta hóstia suspensa no ar, percorrendo o corredor central da igreja. Foi diretamente na boca de Luiz Gonzaga. Olha, minha gente, Jesus se serve até de episódios diante do qual nós só temos que dizer obrigado, porque não se trata só de estimular a nossa impressão, mas também de pensar, como é que eu faço a minha comunhão? Nós, como é que estamos celebrando a nossa missa? Nós que manuseamos o corpo e o sangue de Jesus todos os dias. Gente, não chegou a ser padre, Luiz Gonzaga. Fez o noviciado, fez a sua profissão religiosa na Companhia de Jesus, a ordem do nosso Padre Eduardo. Ed é interessante aquele belíssimo episódio. E naquela época não existia o jogo de futebol. Porém, também os seminaristas brincavam, tinha horário também de brincar. O jogo mais comum era de boliches. Lá no pátio do seminário, um dia, o superior, vendo Luiz que estava brincando com os demais colegas religiosos, o chamou de lado. Ele lhe fez uma pergunta: Luiz, seja sincero, se chegasse neste momento um anjo de Deus para te dizer que você vai morrer daqui a 10 minutos, o que você faria? E o jovem respondeu, continuaria brincando. Não porque gostava da brincadeira, mas porque estava preparado. E quando na cidade de Roma houve uma grande peste, semeando inúmeras vítimas, ele teve a coragem de pedir aos seus superiores de ir até Roma para ajudar os jesuítas, tantos doentes que estavam lá. E recebeu a mesma doença e veio falecer com 22 anos. A mamãe de Luiz Gonzaga foi uma das pouquíssimas mães na história da vida cristã que teve a honra e, digamos, também a profunda emoção de assistir à canonização do seu filho. Ver o Papa proclamar santo o seu filho. Estava no século XVI. Outro caso foi com Santa Maria Goretti, menina italiana, também mártir da pureza, que faleceu só com 12 anos. Quando o Papa Pio XII a canonizou, a mamãe dela também estava na praça. Gente, vamos pedir a estes grandes santos jovens que nos ensinam dessa oração inicial. Se perdemos a inocência devido aos nossos pecados, vamos recuperá-la pela penitência. Saibamos nós também impor à nossa boa vontade o ensinamento de Jesus, que nos convida a sermos humildes, a sermos sobretudo sinceros com Ele e a fazer tudo para a glória de Deus. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.